Lula conquistou uma grande vitória que deixou os bolsonaristas silenciosamente surtados, porque o Banco Central reduziu em meio ponto a taxa Selic e os impactos para o governo são imensos. Aumento da arrecadação, aumento da possibilidade de reindustrialização, aumento dos postos de trabalho, redução dos juros da dívida que o país tem que pagar. E tudo isso contribui e muito para a concretização da visão de país que o Lula possui. Uma visão completamente diferente da de Paulo Guedes e de Bolsonaro, porque Guedes e Bolsonaro acreditavam que o país iria crescer se a população mais rica ficasse ainda mais rica. Lula acredita no oposto, um crescimento do país a partir da população mais pobre. E a direita silenciou, está pianinha, voltando àquelas velhas pautas ideológicas. Na sua opinião, essa foi a maior conquista de Lula? O que você acha desse silêncio da direita e dessa visão de mundo que o Lula possui? Deixe seu like se você curtiu a notícia e se inscreva no canal. A queda da Selic, pessoal, já estava sendo prevista que pudesse acontecer na reunião que aconteceu ontem no Copom, porque houve uma pressão muito forte quando na penúltima reunião não houve nenhuma queda. Só que foi muito surpreendente essa redução de meio ponto percentual, porque era esperado uma redução de 0,25, mas Roberto Campos Neto deu o voto de Minerva, porque estava empatada a reunião do Copom em 4-4 para cair 0,5 e para cair 0,25. Mas ele deu o voto de Minerva para a queda de meio ponto percentual. E por que isso aconteceu? Porque ele estava com medo. Roberto Campos Neto cedeu às pressões, e não somente às pressões do governo Lula, mas às pressões da sociedade, às pressões do mercado financeiro, de parte do bolsonarismo e até mesmo do setor agropecuário. Então, temendo ser convocado para o Senado para prestar esclarecimentos e até mesmo temendo perder o seu cargo, Roberto Campos Neto cedeu à pressão e baixou em 0,25. E os bolsonaristas surtaram, mas surtaram de modo silencioso, pessoal. Claro, porque eles não falaram nada, mas eles não queriam que houvesse essa redução na taxa de juros, porque essa redução na taxa de juros possibilita mais reduções no futuro e uma melhora ainda maior no desempenho econômico do governo Lula. O MBL, por exemplo, que é uma síntese do bolsonarismo, silêncio absoluto, não falou absolutamente nada. Quando falaram através do Kim Kataguiri, que deu uma ironizada aí na redução da taxa de juros. Não, agora o governo vai poder gastar mais, aquelas bobagens todas. O que eu não entendo, por que esses liberaizinhos, que se dizem liberais, mas não sabem absolutamente nada, defendem a taxa de juros altas. Tudo bem que ela favorece o capitalismo financeiro, beleza, mas o empreendedor que quer investir, que quer expandir, que quer criar novos negócios é muito prejudicado com essa situação, porque os empréstimos ficam mais caros, mas eles não querem isso, né? Eles não querem fomentar o empreendedorismo, eles não querem nada. O que eles querem mesmo é fazer bagunça. MBL, por exemplo, voltou com aquelas pautas ideológicas, voltou a falar de Foro de São Paulo. Olha só o nível da oposição que o Brasil possui hoje em dia. Um nível pífio, extremamente patético. Como é patética a atuação do Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto, que era o queridinho da direita, o queridinho da imprensa, agora se deteriorou. O Roberto Campos Neto, nós temos que lembrar, é uma herança do Bolsonaro. Uma herança maldita, porque ele não faz parte desse pacto social que o governo Lula construiu com a Simone Tebet, com o Alckmin, com a Fiesp, com alguns setores do capitalismo financeiro. Ele era fora e nós acreditávamos ou acreditamos que ele pode atuar para boicotar o governo Lula de olho em 2026, para tentar aí ser um ministro do Tarcísio de Freitas, porque a grande chance da direita é com uma piora da economia durante o governo Lula. E Campos Neto tinha poderes para poder fazer esse boicote. Mas a pressão ficou muito grande e ele não conseguiu, tendo que reduzir a taxa de juros, o que contribui muito para o plano de país que o Lula possui. O Lula, pessoal, ele acredita que o país ele precisa passar por um processo de reindustrialização. E por quê? Porque à medida que o capitalismo foi ficando cada vez mais financeirizado, a população, principalmente da periferia, foi jogada para a margem do próprio capitalismo. O processo de financiarização, para você entender, basicamente é o seguinte: as pessoas elas conseguem aumentar o seu capital não investindo nos seus negócios ou na abertura de novos negócios, mas deixando o dinheiro aplicado em uma operação financeira, por exemplo, uma poupança.
Quanto mais os juros são altos da taxa Selic, mais esses rendimentos financeiros são vantajosos. Então eu deixo meu dinheiro parado, eu não faço absolutamente nada e no fim do mês aumento uma quantidade de dinheiro. Por quê? Aumento meu capital. Por quê? Porque os juros estão altos e os rendimentos ficam maiores. O problema disso é que sem a industrialização, a população precisa arrumar emprego no setor de serviços. Os empregos no setor de serviços, eles possuem uma qualidade muito abaixo dos empregos na indústria. E como vale muito mais a pena deixar meu dinheiro aplicado, eu não vou investir em novos postos de trabalho para o setor de serviços. Então o que acaba acontecendo com a população da periferia? Ou acaba indo para empregos sem qualidade, como por exemplo entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, ou são cooptados pelo crime organizado, a população mais jovem. Então o que o Lula quer fazer? Ele quer reindustrializar o país para atrair essa mão de obra que está na periferia, marginalizada, para a indústria com empregos de qualidade, reduzindo assim os empregos no tráfico e também melhorando, assim, reduzindo a distância entre ricos e pobres, porque o Lula acredita que a população que ganha mais precisa pagar mais impostos. Essa é a visão de mundo do Lula. E aí você tem, como nós falamos, impactos sociais muito grandes, porque você reduz criminalidade, você reduz índices de violência e você reduz a distância de ricos e pobres. Como nós temos essa queda da Selic, qual é o principal impacto agora? Os juros que o Brasil tem que pagar serão menores. Isso aumenta a arrecadação e possibilita investimentos em desenvolvimento social, mas também na indústria, com o plano safra da indústria. A Fiesp celebrou essa queda da taxa Selic. Claro, porque com a Selic mais baixa, o que acontece? Você tem um valor do empréstimo mais baixo. E os industriais podem investir em maquinário, expansão dos seus parques, porque eles não têm dinheiro para colocar assim, investir tudo numa vez. Não, é parcelado, toma-se um empréstimo. Tanto que a Fiesp celebrou essa queda e disse que, olha, nós vamos, a partir de 2024, sentir essa queda na indústria. Com o plano safra, o governo pode fazer essa reindustrialização, melhorando a qualidade da mão de obra, aumentando os postos de trabalho, colocando e implementando essa visão de mundo que o Lula possui. Uma visão de mundo totalmente diferente da visão do Paulo Guedes. Porque o Lula acredita que a base da pirâmide econômica, ou seja, a população de baixa renda, a população mais pobre, inserida no mercado de trabalho, com bons postos de trabalho, tendo qualidade de vida, qualidade no emprego, empurra a economia para cima. O Guedes e o Bolsonaro acreditavam no oposto. Eles acreditavam que o crescimento do país partia do enriquecimento da população mais rica. Por isso que Guedes e Bolsonaro foram derrotados em 2022. Porque eles não governaram para a população mais pobre. Eles governaram para a população mais rica, para poucos. Foi um desastre para aqueles que ganham até 2 salários mínimos, o governo Bolsonaro e Guedes. Por isso que eles foram derrotados. Essa visão do Paulo Guedes até pode ter resultados nos indicadores econômicos. Olha, de fato, né, a população mais rica está puxando o PIB para cima, só que também aumenta a desigualdade social e todos os problemas sociais que isso acarreta, como a marginalização do capitalismo, aumento do número de pessoas com empregos ruins, como entregadores, fazendo bicos, né, usando bicos como fonte primária de renda e problemas nas periferias, aumento do crime organizado, aumento da insegurança, aumento da violência, tudo aquilo que nós já sabemos. O Lula, o Tebet, o Geraldo Alckmin e o Haddad têm uma visão diferente. Então o que eles querem fazer? Nesse momento, eles querem aumentar a taxação das pessoas que ganham mais. Ou seja, aumentar a taxação dos ricos. Aplicando a visão do Lula com mudanças estruturais profundas na economia. Como taxar aqueles super ricos que possuem investimentos em paraíso fiscal. É isso que agora é o grande desafio do Fernando Haddad, que é a segunda etapa da reforma tributária. Por isso que eles vão precisar de votos do PP e do Republicanos, partidos do Centrão. Além disso, o Haddad vai batalhar agora para a redução da taxa de juros do cartão. Porque o Lula acredita que a população ela precisa consumir. A economia é puxada pelo consumo. Se as pessoas estiverem consumindo mais, os empresários vão investir em novos postos de trabalho. É claro que do ponto de vista da esquerda, essa proposta do Haddad aumenta o processo de financiarização, porque as pessoas estão trabalhando com crédito. Mas isso aí é uma outra discussão, vamos só nos atermos ao ponto ou ao plano de governo ou ao plano de país que Lula, Haddad, Simone e Alckmin possuem. Por isso que essa reforma
ministerial que vai ser implementada agora para a entrada dos partidos do Centrão, ela é super importante. Sem esses votos, Lula não tem segurança para promover as mudanças na estrutura econômica que ele quer. E Lula não está nem aí de ceder alguns cargos. Ele não se importa com isso, ele não se importa em ser derrotado em alguns pontos, contanto que o plano econômico dele possa prosperar. Mas ele não vai ceder o cargo do Haddad, não vai ceder o cargo da Simone e muito menos o cargo do Geraldo Alckmin, como estavam falando por aí. Alckmin não vai sair do Ministério da Indústria, porque ele é um elo muito importante de ligação do governo com a Fiesp. E vocês viram nessa explicação a importância da indústria para o plano econômico do Lula. Então, Alckmin não vai sair do Ministério da Indústria. Ele foi governador de São Paulo, possui uma relação muito próxima com o setor industrial, principalmente o setor industrial paulista.